Olá, olá, olá. Vamos começar então o nosso curso. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos para a nossa quarta aula no curso de Metodologias Ativas na Educação. Esse curso está sendo feito para o PIBID da FEUC, né, para o grupo de PIBID da FEUC. Eu sou o André Oliveira, coordenador institucional do PIBID FEUC 2020. Então vamos lá. Agora esquentou, né? Agora esquentou. Agora a gente vai para as novas abordagens pedagógicas. Vamos começar aqui. Eu vou utilizar uma referência aqui, um sujeito que é muito fera, está muito mais tempo do que eu discutindo isso, né? Tem muito mais bagagem, é o doutor José Moran, muito mais práticas também, envolvido em práticas, né? O trabalhar com metodologias ativas tem isso, você não fica só no campo da teoria, você realmente vai ter que se misturar com a galera que mete a mão e faz. Então, o Moran, vamos pegar alguns pontos aqui que eu achei importante destacar para a gente poder começar a se entender, para a gente poder falar uma língua só, quando estiver se referindo a essas orientações que a gente está tratando, né? Então, ele tenta fazer uma separação, porque está todo mundo falando metodologias ativas, abordagens, ele tenta fazer ali, né, ele tenta fazer uma organização mais ou menos do que ele tem visto. Aí ele vê que muita gente pensa nas metodologias ativas de formas diferentes, né? Tem gente que pensa, às vezes fala a mesma coisa, mas pensando em coisas diferentes. Então, para ele, o papel das metodologias na transformação da escola é pensado de diferentes formas. Por exemplo, alguns pensam metodologias ativas como abordagem um tanto quanto técnicas, né? Separa as técnicas específicas como instrução por pares, rotação de estações, é o que aqui a gente está chamando de metodologias ativas mesmo, porque método, né? Se é técnica, é método, tem métodos, tem passo a passo. Então, ele separa nisso. Tem uma galera que pensa metodologias ativas, como eu, como técnicas específicas para determinados momentos da aula, para determinados momentos da sua abordagem, da sua sequência pedagógica. Você pega aquela técnica para resolver um problema, para tocar uma ação, uma atividade, seguindo passo a passo. E aí a gente viu alguns exemplos dessas técnicas, como instruções por pares, rotações de estações, e por resolução de problemas, projetos, por aí vai. Tem também uma galera que pensa da abordagem dos métodos que buscam o ensino centrado no aluno, contextualizada, fugindo da sala de aula tradicional. Então, aqui, tem gente que chama de metodologia também quando está falando desses métodos mais amplos, que buscam um ensino centrado no aluno, contextualizado, fugindo do... Então, o que a gente está chamando de abordagens, é o que eu estou chamando aqui de novas abordagens pedagógicas, porque aqui não é bem uma técnica, não é bem um passo a passo, tá? Então, é um pouco diferente a ideia, mas você vai encontrar muita gente tratando como metodologia ativa também, muita gente falando que STEAM é metodologia ativa, que ensino make é metodologia ativa, mas a gente faz aqui essa separação, as técnicas específicas para resolver problemas pontuais na sua sequência pedagógica e essas abordagens, né, essas abordagens mais amplas. Então, e aí a gente pegar uma frase dele aqui, metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas específicas diferenciadas. Tá, vamos seguir. Então aqui ele separou dois grupos que vai utilizar a mesma expressão. E aí você tem que tomar cuidado. Quando você for procurar algum texto, ver alguma coisa, tem que ver se o jeito está falando de metodologia ativa. Será que ele está falando de técnicas específicas ou ele está falando o que ele está chamando aqui de uma abordagem dos métodos que buscam uma educação centrada no aluno, contextualizada. Saiba diferenciar isso na hora de fazer a sua pesquisa, na hora de citar a sua referência. E aí ele também encontra ainda um terceiro grupo que trata como metodologias ativas uma reestruturação dos currículos com o ensino por projetos. E aí a gente pode associar a quê?
A nossa BNCC, o nosso ensino por competências, tem gente que também vai chamar aquilo ali de metodologias ativas. Então, tome cuidado para o que está sendo definido. Então, esse campo, né, esse debate, que não é um debate ainda no campo teórico mais pesado, mas traz esses nomes, essas expressões, né, que você tem que tomar cuidado com como que o sujeito está definindo, como que está sendo definido pelo autor. Então, tome cuidado com quem você está lendo, qual é a expressão que ele utiliza. Aqui, ainda destaca um ponto importante do... Então, esse texto do Morin, que eu vou colocar a referência aqui, é muito bom, ele fala de, entre essas discussões aqui, que ele abre mais, ele dá outros exemplos, ele faz tenta fazer algumas classificações, porque é isso, gente, metodologias ativas estão crescendo muito, as metodologias ativas e essas novas abordagens estão se expandindo pelo mundo, ganhando força, alguns projetos ganhando grana, e aí não tem ainda alguém que conseguiu criar fazer nomeações, classificações que sejam aceitas por todos, né? E aí, por exemplo, eu vou nominar, vai ficar aqui entre a gente, é um acordo entre a gente, mas será que como eu nomeio, eu não sou um cara que tem o doutorado em educação, com não sei quantos livros escritos, que vai todo mundo começar a falar, como eu disse. Vai chegar um momento que isso vai acontecer, ou na prática, ou porque alguém, assim, né, muito poderoso na educação, conseguiu impor a sua terminologia. Bom, mas além dessa tentativa de organizar isso do Morin, que é bem bacana, nessa tentativa tem essa estruturação que ele faz aqui. Ó. Ele vai chamar alguns projetos desse, ele divide em 3 grupos. Projeto que pode ser... Se você foi lá, né? Vamos falar projeto, a gente está falando lá projeto do professor. Então, o professor foi lá, criou um projeto bacana e está desenvolvendo na escola. Então, esse projeto ele divide em 3 grupos: o construtivo, o investigativo e o explicativo. Na hora de você ver um projeto bacana, bem aplicado, com sucesso, tente identificar qual seria, onde se agruparia aí. Eu acho que dá para expandir mais isso aí. Dá para expandir mais até o que ele diz no texto. Acho que a gente juntos a gente pode pensar até o final do nosso trabalho e fazer essas classificações também. Aceito propostas aí para a gente organizar esse pensamento. E aí vou deixar uma frase do Morin muito importante, que não é impeditiva, não é para alimentar o inativismo, não. Mas é uma frase importante. Ó. Não é suficiente planejar metodologias ativas de forma isolada. Elas fazem sentido em um contexto de mudança estruturada e sistêmica. Está aí a referência do texto dele, é só procurar. Façam a interpretação dessa frase, mas fiquem atentos que a educação não para. A gente criando um projeto complexo que envolva toda a escola, que muda a educação, que muda ali, vão ter aspectos que a gente não vai conseguir abranger. E, mesmo assim, a gente sabe que isso é difícil. A gente vai acabar começando lá com uma mudança na nossa própria sala de aula, mas não pense que isso é pouco. A gente, lógico, que tem que estar acompanhando a legislação, tem que discutir, tem que mandar e-mail para os senadores, para os deputados, para o Conselho Nacional de Educação, tem que dialogar com essa galera, tem que participar das lives, dar sua opinião, para a gente tentar fazer uma mudança mais ampla. Mas não podemos ficar parados também, esperando ser uma ideia fantástica e bem ampla. A gente tem que, e uma ação ampla, a gente tem que implementar. Porque às vezes também vem coisas muito amplas, muito grandes, mas lá no chão da escola não tem a formação do professor, não tem a dedicação, não tem envolvimento da turma, a comunidade tem problemas. Então, sim, é ampla a situação, mas a educação vai continuar. Todos os dias vão entrar professores na sala de aula. Mas essa discussão é muito bacana para a gente não pensar que a gente vai fazer milagre, que a gente vai mudar o mundo a partir só da nossa sala. Mas a gente pode ajudar a mudar a educação. Bom, aí eu fiz uma divisão aqui para a gente poder se entender. Então, veja bem, não temos essa organização ainda bem pautada e bem aceita por todos. Mas eu estou fazendo essa separação aqui, essa divisão, para que a gente consiga se entender. Né? Então, para que daqui até o final do curso, até o final do projeto, a gente consiga entender sobre o que a gente está falando. Né? Ou, pelo menos, quando você usar uma expressão, você sabe que tem que defini-la. Bom, vou separar aqui em 2 blocos. As metodologias ativas e as abordagens pedagógicas ativas, vamos chamar assim por enquanto.
Depois vocês me dão outras sugestões, a gente pode ir melhorando isso. Mas, por enquanto, vamos pensar nisso. Talvez os pedagogos não gostem, não queiram muito ver o nome aí da sua área envolvida sem ter discutido também. Mas vamos discutindo, vamos pensando. Por enquanto, vamos deixar assim para a gente possa se entender, para a gente possa se comunicar. As metodologias ativas, então, a gente vai chamar essas técnicas, né? Essas orientações que tem um passo a passo a seguir. Instrução por pares. Você faz isso, isso, aquilo. Sala de aula invertida. Você faz isso, 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 aquilo. Depois você faz isso, 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 aquilo. Gente, existem dezenas, talvez centenas de metodologias assim. São muito bacanas. Eu já experimentei várias para várias ações. Tem círculos de informação, círculos de influência, conexões. Tem muitas. Eu só falei de algumas na aula passada. Pesquisem essas que dá para explorar bastante. Mas elas, como eu estou falando aqui, metodologias ativas, então tem um passo a passo a seguir. Você faz isso, depois faz isso, depois faz aquilo. Sempre vai ter o espaço para decisões, quer dizer, muitas vezes vai ter espaço para as decisões do aluno, para a mudança de direção do aluno, mas você tem um passo a passo a seguir, pelo menos inicial. Agora, as abordagens pedagógicas ativas, o que elas fazem? É um conjunto de estratégia que a gente vai definir, né, como um conjunto de estratégias, né, conjunto englobado. Então, cada abordagem tem um conjunto de estratégias, tá? Então, a gente tem diversas abordagens pedagógicas ativas, mas se eu pegar uma delas, né, uma abordagem pedagógica, ela é feita de um conjunto de estratégias, né, um bocado de estratégia, um conjunto, para buscar uma pedagogia que atenda aos objetivos pedagógicos das metodologias ativas em todo o planejamento e processo de ensino. Então, vamos lá. É para buscar uma pedagogia que atenda aos objetivos das metodologias ativas. Por que eu estou falando das metodologias ativas aqui? Porque lá na outra aula eu falei dos objetivos das metodologias ativas. Então, estou me referindo àqueles objetivos lá. Para não ficar repetindo todos, como eu tive que falar o do Moran ali, tive que citar uns 3 ou 4 objetivos. Para não fazer isso, eu vou me referenciar àqueles objetivos das metodologias ativas que eu falei na aula passada. Então, para atender aqueles objetivos, sem ser somente um passo a passo para pequenos trechos da aula, para pequenas tarefas, para pequenas ações, que o professor não é um tarefeiro, o professor é o organizador, né, o orquestrador de toda essa emoção aí. Então, para tocar isso, para atender a esses objetivos, existe esse conjunto de orientações, esse conjunto de estratégias que elas tentam atender esses objetivos de transformar a educação através dessas críticas que a gente discutiu. E isso pensando na educação como um todo. Já não é para resolver aquela aula ou aquele momento, mas para tendo uma orientação do que você quer para a educação e para o processo de ensino-aprendizagem. Então, tá? Metodologias ativas, técnicas específicas para resolver determinados problemas. Então, abordagem pedagógica é um conjunto de estratégias para você seguir uma linha pedagógica, para você pensar diferente a escola. Então, vamos lá. Vamos lembrar os objetivos, né? Para quem não lembra, vamos lembrar. Aí, os objetivos das metodologias ativas. Impulsionar o ensino com maior autonomia do aluno, o aluno mais participativo, o ensino contextualizado, e com necessidade de tomada de decisão do estudante, onde o professor ele cria a oportunidade de produção de conhecimento. Ele não é um palestrante. Ele não é um palestrante nem organizador de tarefa. Ele está criando uma oportunidade. Criar é muita coisa. A palavra criar, né, é engendrar, né, organizar e elaborar uma proposta que dê essa oportunidade de produção de conhecimento para o estudante. E utilizar a tecnologia somente como auxílio quando necessário, não como foco. Aí, os objetivos da metodologias ativas para os alunos. Colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, que ele tenha uma participação ativa na aula, que ele consiga colaborar, né, que tenha colaboração de ensino, que o processo de ensino não seja só de troca com o professor, mas que tenha colaboração entre eles. Incentivar um espírito investigativo, uma educação investigativa, né? Participa da construção do conhecimento em resposta à oportunidade de ensino apresentada pelo professor. Ele tem autonomia em muitos momentos,
e aptidão em resolver problemas, né? Não é aquele estudante que você chega na sala, você dá um problema para ele, se você não tiver um método, uma técnica pronta para fazer aquilo, ele fica desesperado. E se ele não tiver nem entendido a técnica, aí vai ficar mais desesperado ainda, vai nem tentar. Então tá aí um quadro resumindo um pouco tudo que abrange, né, essas abordagens. Então vamos agora para essas abordagens ativas. E vamos começar com o ensino maker. Vou pegar o ensino maker, aí eu tenho STEAM Education, aprendizagem criativa, tecnologia social, design think, design for change, faltou o E ali, robótica educacional e etc. Etc. quer dizer muita coisa, não quer dizer que acabou aqui, tá? Ah, mas não falou. Tem aí o etc. Vai estudar, vai procurar. 3 abordagens educacionais mais fortes no Brasil. Na verdade, as mais fortes são STEAM Education e Ensino Maker. Essas abordagens elas têm se expandido muito nas escolas bilíngues que têm crescido no Brasil, bilíngue com inglês, né? Em cursos de inglês também você vê esse método, e agora até algumas instituições públicas fazendo contrato com algumas instituições, principalmente Maker e STEAM, essas estão arrebentando. A aprendizagem criativa ela vem de uma linha muito forte, né? Que ela traz muita força, que ela vem de uma base enorme, e ela também já chega forte aqui. As outras que eu vou falar são ótimas, talvez até mais interessantes para o nosso contexto aqui, talvez, mas essas aqui a gente tem mais material, tem mais o que falar, você vai encontrar livros, referências, vai encontrar muita gente que fez, e procure, porque tem muito trabalho bacana, tem muito trabalho bacana. A gente vai ver um pouco também desses trabalhos na próxima aula. Bom, vou começar com STEAM. STEAM Education, que é o acrônimo para Science, Technology, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. São os pilares que deve ser formada essa proposta pedagógica. Essa proposta, ela, assim, ela é um pouco, vamos dizer assim, ela parece um pouco exata, né? Parece um pouco tecnológica, mas a proposta inicial surgiu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já era uma nação, já era a nação mais forte do mundo, mas estava carecendo, eles achavam que estava carecendo de criatividade, as escolas estavam fracas, a escola já era a maior potência, o país já era a maior potência mundial, mas precisava de inovação. Então, eles criaram uma educação, tira o E, o A aí, só o E, que era baseada em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para, sim, criar novas potências, novos grandes profissionais. A ideia inicial era criar grandes profissionais dessas áreas STEAM que se transformassem em grandes, gigantescas ideias, gigantescas empresas, baseada a ideia ali no Vale do Silício, e funcionou, né, gente? Eles criaram o Steve Jobs, criaram o Bill Gates, o Mark Zuckerberg do Facebook, que os caras criaram ideias fantásticas que transformaram, né? Criaram tecnologia que não existia, criaram empregos que não existiam, né? Tem outras empresas também que a gente poderia citar dessa área STEAM. E esse ensino, então, esse modo de ensinar se expandiu, que era focado em novas profissões, né, e focado em criar essas pessoas, lideranças que fossem revirar essa indústria dos Estados Unidos, né? Não é bem o que a gente precisa aqui. A gente não é uma nação super poderosa, cheia de grana, com Vale do Silício, só precisando de gente que cria ideias, que cria império. Não é bem isso que a gente quer. Por isso que o Xing, ao chegar em outros lugares, ele mudou o foco, ele pegou ainda essa roupagem baseada no STEAM, mas expandiu isso. E muitas críticas foram feitas por ser muito tecnicista, e acrescentou-se esse Azinho aí, esse A vem para trazer, esse A de arte, na verdade, ele traz tudo que é artes, ética, ideia, expressão e humanidade, tá bom? Então, hoje o STEAM é muito mais do que aquele STEAM inicial lá, tecnicista. Ele é baseado em projetos,
E como falamos, já falei do acrônimo, né? E ele prepara as pessoas para as novas profissões de STEAM. Hoje em dia, existem muitas profissões que você não pode só dizer que o sujeito tem que estudar biologia, tem que estudar só física, tem que estudar só português. Não, tem profissões hoje que misturam isso tudo. Física médica, profissões ligadas à nanotecnologia, e astronomia, e astronáutica e muitas outras. E ele também traz o vínculo de práticas sociais e práticas do mundo do trabalho, né? Então, isso, inclusive, tá lá no nosso artigo 1º da LDB, essa ideia de que a educação tem que ter esse vínculo com práticas sociais e o mundo do trabalho. Então, o STEAM, ele é bacana também, ele traz, sim, muita coisa legal para a nossa educação. Depois eu vou mostrar alguns exemplos. O ensino make, ele utiliza o PBL, né? Problema, projeto baseado em ensino baseado, aprendizagem baseada em problemas. Então, a gente poderia dizer que é uma mistura de PBL e de estudo de caso. Estudo de caso. Tem essa base. Mas só que ele vai além disso ao propor que os alunos busquem a solução do problema colocando a mão na massa. Então, não é só pensar na solução do problema do caso estudado, né? Tem que estudar a fundo aquele caso, para aquele caso específico, com os dados reais daquele caso, e criar uma solução construindo algo. Essa é a ideia do ensino maker. Tem que estar construindo algo. É o faça você mesmo. Esse cara aí, Daniel Dougherty, ele foi o cara que cunhou essa palavra maker, inclusive criou uma revista que ficou muito famosa, né, e até hoje existe, ó, e que ele diz: no caso das escolas, os espaços coletivos são normalmente preparados para para que professores assumam o comando dos equipamentos e as crianças não tenham a sensação de fazer parte daquele ambiente. O oposto seria um local onde os estudantes pudessem experimentar, cooperar e tomar conta das coisas. Aí é uma crítica àquele laboratório de informática e de ciências tradicional que a gente fez uma crítica lá no início do curso. Então, esse cara, e tem essa revista aí, a revista Make, dê uma olhada, tem muita coisa bacana. Olha só essa figura aqui, ó, que ideia deve dar para vocês já, só de ver essa imagem. Então, essa revista tem muita coisa legal, é em inglês, né, mas tem muita coisa bacana aí, vale a pena mexer um pouco lá nessa revista. E você vai ver outras referências também, aqui está falando de uma feira em Xangai, uma feira Maker. Esse é um laboratório tradicional de maker numa escola. Então, se você chegar numa escola que te convidar para trabalhar lá e você vê esse laboratório, não se assuste, esse laboratório é um laboratório de ensino. Eu já dei aula num laboratório assim, numa escola de ensino fundamental. Então, e ele é muito útil quando você tem muitas ideias, quando você consegue trabalhar bem com o ensino maker com as crianças. Então, agora vamos falar da aprendizagem criativa. Ela é inspirada no construcionismo de Simon Paper, ele que se baseou também nas ideias de Piaget, ele trabalhou com Piaget, só que ele tinha algumas críticas do trabalho do Piaget, entre elas é que ele achava que a criança, ele acreditava sim no construtivismo, mas para ele a criança aprende muito mais construindo e compartilhando coisas. Então, ele acreditava muito no meter a mão na massa. E tem mais, ele acreditava muito na informática, né? Naquele momento, ele achava que a computação seria um caminho fantástico para a educação. E aí a gente teve depois algumas propostas que vieram inspiradas neles, que foram um pouco exageradas, depois caíram em desuso. Por exemplo, o projeto UCA, um computador por aluno, que se espalhou aqui pela América Latina. Hoje em dia a gente já não vê mais, mas ele criou coisas bem interessantes. Né? Não se perca só nessa ideia de que ele pensava que tinha que educar com computação. Ele fez isso, mas para poder colocar em prática essa ideia, ele construiu coisas fantásticas que são utilizadas até hoje. Por exemplo, ele criou o Logo, que era uma linguagem de computação para as crianças, que as crianças poderiam aprender. E aí, a partir daí, muita gente começou a tentar criar linguagem de computação que pudesse ser utilizada para criança, não só a ideia de que só pessoas mais maduras poderiam programar. E aí ele criou também, junto com a Lego, aquele Lego Robótica, que é a base da robótica computacional de hoje. Ele era do MIT, né? E o MIT, esse do meio aqui, o paper. Esse é o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e aqui está o Mitchell Resnick, que
veio depois dele e deu continuidade aos trabalhos dele lá no MindLab. E o Mitchell Hennick, ele acrescentou às ideias do paper, a ideia de que a criança precisa ter paixão pelo que está fazendo. Paixão é se envolver, se interessar. Então, e ele acrescentou a ideia também de que esse modo de ensino, de se envolver, de construir, de pintar, de fazer, de experimentar, de compartilhar, isso é uma técnica lá do jardim de infância, de quando foi criado o jardim de infância, que deveria ser expandida, na verdade, para escola toda, para todos os anos de ensino, até a graduação. O sujeito está no ensino médio, ele tem que estudar como se estuda no ensino, no jardim de infância, brincando, pintando, compartilhando, criando. Isso não deveria ser restrito só ao jardim de infância, como ele diz. Deveria ser estendido para toda a educação. E aí a aprendizagem criativa, ela tem algumas orientações, não tem passo a passo, mas tem as orientações. E ela é baseada em 4 P's, né? É em inglês: projeto, pares, propósito e paixão. A paixão é o brincar, vem da paixão, né? O projeto é o projeto que vai ser criado, o pares é a colaboração e o propósito é qual é o objetivo daquilo ali, né? Tá ligado ao contexto, não é só uma coisa solta, tá ligado ao contexto da criança, interesse da criança. E aí a criança vai criar essa espiral aí, porque a criança produz seja lá o que for, a proposta, ela produz. Na verdade, antes ela imagina o que ela quer, depois ela cria, depois ela brinca, quer dizer, ela vai brincar com aquilo, vai fazer essas crianças aí agora estão brincando, e compartilha. Ao compartilhar, ela vai refletir o que aconteceu, como que as outras pessoas interagiram, o que pode consertar. Aí ela pensa de novo e cria de novo. Aí depois brinca de novo e aí vai criando uma espiral do conhecimento. Essa é a ideia. É uma abordagem muito bonita, muito bacana. Está crescendo bastante também no país. O Design Thinking é uma abordagem de aprendizagem investigativa por projetos, a partir das necessidades das pessoas envolvidas. Então, essas baseadas em design, a gente tem que ficar muito atento para ler e entender bem a proposta. Existem algumas diferenças sutis, mas que são muito importantes. O Design Thinking é um pensamento que tem não só na educação, mas na administração, na indústria, mas na educação ele chegou agora muito forte. A ideia é essa, ele é uma abordagem de aprendizagem investigativa por projetos e a partir das necessidades das pessoas envolvidas. Então, você parte da necessidade, você parte do diálogo. Você não parte da sua proposta, você parte do diálogo. Você pode até ter uma proposta, mas tem que ter o diálogo ali e os envolvidos têm que poder definir, têm que poder construir bastante de acordo com as seus interesses, suas necessidades. Ainda que tenha uma proposta inicial. E tem que ter colaboração para buscar essa solução. Pode ser uma colaboração em grupos ou uma colaboração geral, mas se for em grupo, tem que ter trocas também entre esses grupos. E aí as etapas: a descoberta, a interação, a ideação, a prototipação e a evolução. Considero muito importante buscar, né? Evolução significa melhorias. Você vê que tem uma conexão lá com a aprendizagem do Reisner, que é a aprendizagem criativa, mas ela tem umas diferenças que é bom você procurar alguns trabalhos que foram feitos com essas características e tentar entender, tentar interpretar, fazer sua própria interpretação. Aí a gente vai ver agora uma que é sequência aqui. Uma abordagem, né, um grupo que tem na internet, eles abordam dessa forma. A descoberta é: eu tenho um desafio. Como eu posso abordá-lo? Isso são orientações, não é passo a passo. Aí, número 2, segundo passo, interpretação. Interpretação. Eu aprendi alguma coisa? Como posso interpretá-la? Número 3, eu vejo uma oportunidade. Como posso criar? Número 4, eu tenho uma ideia. Como posso concretizá-la? Número 5, eu experimentei alguma coisa nova. Como posso aprimorá-la? Bom, ela é diferente daquela ideia de passo a passo. Ela tem esses 5 passos a seguir, mas são como paradas para você averiguar o que tem sido feito. Ela não vai te dizer o que fazer mesmo, né? Coloca isso aqui, escreve aquilo ali. Não, são paradas para você avaliar se chegou naquele estágio. E aí o Design for Change, ele vem do Design Thinking. Ele estimula o potencial criativo das crianças,
de modo a permitir que elas utilizem a imaginação e o design como ferramentas para solucionar desafios do cotidiano. Ele é baseado nos preceitos de sentir, imaginar, fazer e compartilhar. Essa proposta é muito bacana, ela surgiu na prática, ela surgiu de uma mãe, a Kira Seth, lá na Índia. Ela sentiu a necessidade de mudança na escola, não conseguiu apoio da escola, não conseguiu apoio dos pais e tentou criar uma escola para poder implementar essas ideias. Hoje essa escola é reconhecida no mundo inteiro, ela viaja o mundo inteiro, as pessoas vão lá visitar e ver como funciona, é uma escola de sucesso, e ela acabou virando até uma espécie de franchise, né? Tem gente que pega esse modelo igualzinho para tentar implementar em outros lugares. Vale a pena também dar uma olhada lá no site deles ou ver algumas reportagens sobre esse trabalho dela e ver mais detalhes. Tem muitos detalhes importantes, porque essa vem da prática, não é uma teórica sentada lendo todos os livros teóricos do mundo e criticando os trabalhos de quem está fazendo. Embora isso seja importante também, porque a gente fica só focado na prática lá e com medo da teoria. Então é bom que alguém tenha lendo a teoria. Mas essa aí, ela não, ela era prática e começou a estudar para colocar essas ideias em prática. E a tecnologia social, ela é um conjunto de técnicas, metodologias transformadoras desenvolvidas e ou aplicadas na interação com a população. Então, tem uma interação com a população, tem questões sociais e comunitárias envolvidas, né? E apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. Essa, em alguns aspectos, é até um pouco mais complicado de fazer. Você tem que pensar aí em soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. Às vezes você pensar isso num contexto geral, dentro de uma escola, às vezes é mais complicado e você tem algumas limitações. Mas tem trabalhos fantásticos nisso. Quando sai trabalho bacana desses, são fantásticos. Dá uma pesquisada também. E, por fim, vamos falar da robótica educacional com a fabricação digital. Vou só falar rapidamente, só o curso, só a robótica educacional é um curso, gente. Tem várias coisas para falar sobre robótica educacional. Por que é interessante ensinar com robôs? Mas isso dá um curso inteiro. Mas vamos falar aqui da robótica mais moderna, que é com fabricação digital, que só as escolas mais caras conseguem ter, né, com muito investimento, porque precisa de muita grana. Elas trabalham com robótica, que pode ser da Lego ou da Ricoh, que é o Rockenbock, né, que são as empresas mais fortes que produzem esses materiais com motores, com motorização, né? Então, é um trabalho bacana, mas tem um custo enorme, pode chegar a R$200 mil investimento nesses kits de robótica da Lego ou da Rockenbock. Tem essa máquina que é uma cortadora laser, né? Uma fresadora laser, ela serve para fazer também umas coisas bem bacanas. E tem até, acho que tem uma aluna que falou que trabalhou com uma máquina dessa na escola. E tem essa máquina aqui que é uma impressora 3D. Também você pode criar produtos, criar acabamentos para os seus produtos, bem personalizados e customizados. Ninguém vai ter igual, tanto com a fresadeira quanto com a cortadora laser, quanto com a impressora 3D, você vai criar o seu projeto. São investimentos caríssimos, dá aí uns 500 mil para uma escola. Não é qualquer escola que vai ter, mas você pode encontrar isso ali. Eu conheço escolas que é toda baseada nisso. Eu já dei curso de formação para escolas assim. Então tá, vamos falar agora de uma experiência exitosa para encerrar essa aula de hoje. Porque a gente fica falando de robótica, fica falando disso, parece que são coisas caras, parece que são coisas inviáveis e possíveis no chão da nossa escola pública. Não, existem muitos professores, professoras, diretores, diretoras, coordenadoras pedagógicas, criando trabalhos bacanas, às vezes com material barato, às vezes com material gratuito, às vezes com material de baixo custo, aplicando essas abordagens ativas que a gente está falando aqui, respondendo bem a esses objetivos das metodologias ativas. Eu vou apresentar uma experiência minha, existem muitas, eu vou mostrar uma minha. Hoje eu vou mostrar uma experiência que eu considero interessante minha. Eu chamo de Fórum de Geração de Energia Elétrica. Ela é realizada no Colégio Estadual Eric Walterheim, está escrito errado ali, ó. Eric, o I deu um pulinho de casa ali. É no bairro de Santa Cruz, periferia do Rio, né, na extremidade do Rio. E eu
eu sou professor lá como do ensino médio, né? Eu trabalho trabalhando, esse projeto é trabalhando com o segundo ano do ensino médio. Foi ano passado, esse ano com Covid não rolou, todo mundo em casa. E aí vamos ver a base do projeto. É um fórum de geração de energia elétrica. O colégio é um colégio técnico de administração, então a ideia é simular que esses estudantes já são administradores, já estão encarando o mundo do trabalho, estão encarando questões étnicas, questões científicas, e eles precisam dar soluções para isso. Então, a gente propõe um fórum para poder definir a solução, uma matriz energética para um país que é criado por eles. Eles têm que criar o país, dar nome para o país. Às vezes, eu falo para dar nome, obrigatório, dar um nome, dizer a população, dizer as principais características de clima, de relevo, e dizer e fazer um mapa. Isso é obrigatório. Mas muitos grupos criam maquete, muitos grupos criam bandeira, tem grupo que cria hino, né? Eles dão uma viajada. No início eles olham o trabalho assim, mas depois começam a inventar, fazer coisas. E esse trabalho se dá durante 4 semanas. A gente tem a primeira etapa, que é de seminário, porque eu divido a turma em 5 grupos, cada turma, 5 grupos. Cada turma, uma vai ser... Eles vão simular que eles já são administradores dessa cidade, que todo mundo mora nessa cidade, mas um trabalha com um grupo de administradores políticos, de administradores públicos, que vão criar esse fórum para tomar a decisão de qual matriz energética efetivar para esse país, já que a decisão sobre a matriz energética não é uma decisão fácil, né? Tá sujeito a muitas críticas e muitos embates. Então, eles criam esse fórum, que vão ter apresentações, debates, até eles cheguem a uma solução. Esse grupo de administradores públicos é responsável por fazer a gestão desse fórum. Tem um grupo que representa os administradores de uma usina hidrelétrica, um grupo que representa administradores de uma termoelétrica, um grupo que representa administradores de uma usina nuclear, e um grupo de ambientalistas, cuja missão deles é provar que as outras 3 são insustentáveis e inviáveis para o nosso país, ali, eu me insiro no país, e apresentar uma proposta, uma alternativa sustentável. E aí a gente tem 3 etapas: os seminários, onde cada grupo apresenta como que é a usina, como que é a produção que a usina faz, como que é a transformação energética, qual o processo que existe na usina, e aí apresenta qual é a proposta para a cidade, onde eles querem implementar. Eles fazem um mapa, eles ficam a semana inteira olhando aquele mapa que os administradores públicos fizeram, escolhem a melhor posição, fazem a sua colocação devido à localização geográfica, a questão do clima, de vento. Então, a gente tem que pensar tudo isso na hora de apresentar a sua proposta. Então, primeiro eles falam sobre a sua produção, depois eles apresentam a sua proposta. Na semana seguinte, a gente pega 2 representantes de cada turma e faz um debate entre eles. E aí rola o debate, pega fogo, eles ficam loucos. E, por fim, depois de uma semana, depois dessa semana de debate, os administradores públicos têm que voltar e dizer qual foi a decisão, qual foi a usina que eles decidiram implementar, dizendo por que não as outras e por que aquela que eles escolheram. A gente pega fogo. Ali eu trabalho conservação de energia, máquina térmica, termodinâmica, né? Assunto já estudado, e a gente fala da ética na pesquisa científica e no desenvolvimento industrial, da produção e de utilização da energia no mundo, e é um problema real que a gente tem, né? Um problema que as pessoas fecham os olhos, mas o problema da geração de energia é um problema real. Inclusive, agora a gente está com problema lá no Amapá. O Fórum de Geração de Energia, que tem algumas fotos. Esse aqui é uma planilha com as características que esse grupo colocou da região. Características gerais, economia, água pluvial, né? Fluxo pluvial, a área, clima e tudo mais. Esse aqui é uma maquete que eles fizeram. Aqui é o grupo muito feliz com sua produção. E aqui é o mapa que eles criaram do país, de todos, né? Aqui tinha um vídeo mostrando a briga que foi quando eu fui decidir, porque eu sorteio quem vai ser qual grupo. Aí eles ficam loucos até ali, eles já se compraram a ideia e querem já, eu quero ser o político, eu quero ser o ambientalista, eu quero ser... Então, esse vídeo, só que ele não vai passar aqui, infelizmente. Opa, deixa eu ver. Não vai. E aqui
é um WhatsApp que eles criaram um grupo de WhatsApp, ficam trocando informações entre eles, argumentos. Às vezes eles falam que 4 horas da manhã tem fulano mandando mensagem do argumento que criou para combater a ideia da hidrelétrica, para combater o tório, para combater... Então, eles ficavam trocando, estavam estudando. O ensino deixou de ser só na sala de aula. A prova é esse grupo de WhatsApp que eles criaram. Então, essa é a ideia. Gostaria que vocês comentassem aí, dissessem em que abordagem ativa que se encaixa esse fórum que eu criei, né? Isso aqui eu fiz ainda lá atrás, onde eu nem sabia muito essas ideias. Eu estava tentando melhorar. Depois eu ajustei algumas coisas, melhorei. Mas que abordagem ativa vocês acham que é mais próxima aí? Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver, no próximo bloco, que é o último, a gente vai ver um pouco de alguns exemplos, outros exemplos. Eu dei um exemplo meu aí, mas eu vou mostrar alguns grupos organizados para poder fazer essas abordagens ativas em bloco e dar outros exemplos também. Até lá.